Olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana comigo, curtindo aí literatura contemporânea, sabendo o que de mais novo está acontecendo na literatura nacional. É um prazer ter você aqui comigo. E se você está ouvindo a gente pelo Spotify, ajuda a dar aquelas 5 estrelinhas que ajuda a gente a chegar mais longe, a gente ser compartilhado. Não custa nada, é de graça e fortalece muito o nosso corre. Se você está ouvindo no Deezer, no Amazon Podcast, enfim, qualquer lugar que você estiver ouvindo a gente, favorita também, que ajuda muito. Lembrando que a gente está com o especial álbum de lembranças, inventadas ou não. Todo mês a gente convida um artista para abrir seu álbum de memórias. Eu e o João Nunes Júnior, que está na apresentação comigo, já ouvimos pessoas incríveis. Ana Zepa, Rodrigo Casarim já passou por aqui. Então, se você gostar desse tipo de série, uma vez por mês, só procurar aí no card, é o cardzinho amarelo. A gente está fazendo esse trabalho que está sendo bem divertido e bem legal, e vem nomes muito bacanas aí para a gente, para os próximos meses. É isso, sem mais delongas, vamos para o papo de hoje. Hoje eu vou receber as autoras Nicole Aum, é assim que fala Aum? É Aum? isso, exatamente. Nicole Aum e Alessandra Rodrigues, minha quase xará, que estão lançando o livro Histórias para Quem Dormir, com ilustrações da Tainá Negreiros, saindo pela editora Claraboia. Editora Claraboia, que sempre apresenta livros incríveis, e a gente convidou elas para um papo com indicação da curadoria da Jéssica Balbino, que está aqui com a gente sempre no Rabiscos também, que já faz xixi de porta aberta, que manda e desmanda aqui na casa. Aliás, saudade, Jéssica, quando der, apareça. O livro, eu vou dar um breve apanhado aqui, mas a gente já vai começar falando com elas direto. E aí eu quero que você se apresente e a gente comece esse papo. O livro, ele basicamente, ele desmistifica os contos de fadas, né? Elas mostram um novo olhar sobre os contos que, principalmente as mulheres, aprenderam a ouvir com uma certa submissão, com uma certa aquiescência. Então, quero desejar boas-vindas a vocês, meninas, que você já se apresente e fale um pouquinho aí de onde que surgiu a ideia de tratar desse tema tão diferente. Tadeu, muito obrigada. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui. Eu sou ouvinte do Rabiscos, gosto muito da Jéssica Balbino, que fez também a nossa assessoria de imprensa. A Jéssica está sempre com a gente desde já faz um tempinho também com a Treva. Querida. Eu sou Nicole Aum, ativista feminista pelo movimento Atreva-se. O movimento Atreva-se é um movimento antipatriarcal e anticapitalista. Eu sou também educadora social, sou mãe da Lina, fui diretora de teatro, trabalhei em eventos corporativos muitos anos da minha vida e agora estou cada vez mais focada nessa coisa da educação não formal, né, da gente pensar estratégias também para ajudar as pessoas da educação formal. A gente começou criando um jogo que se chama Nomear para Combater, que é um jogo que a gente joga nas escolas, que também virou livro, que é o primeiro livro que eu fiz pelo selo Atreva-se dentro da editora Claraboia, Como né? que chama o E jogo? aí se chama Nomear para Combater. Nomear para combater. O Isso. que que é o jogo? Fiquei curioso. O jogo é um jogo de cartas que a gente joga com adolescentes, de preferência do ensino médio. A nossa maioria são adolescentes da rede pública. E aí a gente foi precisando criar ferramentas para falar sobre o machismo cotidiano dentro das escolas, né? Então, a nossa ideia foi essa, porque a gente queria falar sobre o patriarcado e a gente entende que a escola é um lugar absolutamente mantenedor, mas também absolutamente transgressor. Então, foi por isso que a gente escolheu as escolas para começar a nossa atuação lá pelos idos de 2016, mais ou menos. E aí a gente falou, a gente vai para as escolas, a gente vai fazer o quê nas escolas? Vai fazer palestra? Falei, putz, eu não me lembro a última palestra que eu assisti adolescente que eu gostei pra caramba. Falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa que eles estejam em situação, né? E aí a gente pensou no primeiro jogo, que é o Nomear para Combater, que é um jogo, esse nome a gente tirou do livro Diferentes, mas Não Desiguais, que é um livro muito legal que fala sobre gênero na escola. E aí o jogo são 3 montinhos de carta, personagens, ambientes, situações. A gente divide o grupo num grupo
de grupos menores, né, grupinhos, sei lá, uma turma de 40, a gente divide em 8 grupos, e aí cada grupo pega 3 cartas de cada montinho, precisa contar uma história que nomeie o machismo, que revele o machismo. Então, sei lá, o meu tio estava andando na rua e mexeu com a minha vizinha no ônibus, por exemplo. Aí são várias histórias, a gente conversa, essas histórias poderiam ter acontecido com a gente, essas histórias acontecem, essas histórias são possíveis e tal. E aí a gente vai para um segundo momento do jogo, que é um momento de combater o machismo. E é aí que a gente começa a falar sobre a questão estrutural, o patriarcado, como é que isso se dá no nosso cotidiano e tudo mais, né? E aí, jogando esse jogo, muitas vezes, muitas e muitas vezes, a gente jogou em muitas escolas, a gente começou a entender a importância de falar da relação de violência e afeto. E como que a gente aprendeu a chamar de amor o que é violência. Quem ensinou isso pra gente, né? E uma vez jogando em Poá, numa ONG chamada Gerando Falcões, a gente fez essa pergunta e um menino levantou a mão e falou: será que os contos de fada não tem alguma coisa a ver com isso? E aí a gente entrou nesse turbilhão inteiro e estamos nele até hoje. E aí a gente criou um segundo jogo que se chama Histórias para Quem Dormir, que é o mesmo nome do livro. E a gente começou a fazer esse jogo tentando desvelar quais são os dispositivos patriarcais dentro das histórias dos filmes de princesa da Disney. Ale, para entender um pouco esse universo, né, que quando a gente tem acesso ao livro, pelo próprio sumário, eu acho ótimo, o sumário em si já é um chamariz muito forte, né? Só para o pessoal de casa entender, mas no sumário do livro tá A Bela e a Fera, ou Não é Amor, é Cárcere Privado. A Branca de Neve, ou Sob o Trabalho Gratuito para o Capital. A Bela que Adormecera Cinderela. São só para dar uma ideia, assim. A partir de um jogo de escola, com os adolescentes e tal. Esse livro chega nesses adolescentes como, ou eles servem também para uma visão dos pais, dos educadores? Como que é que vocês pensaram esse material? Boa pergunta essa, hein? Bom, eu sou a Alessandra, eu tenho a formação de terapia ocupacional já há um tempão, e dentro do estudo da terapia ocupacional eu me especializei em grupo, família, entendendo como que as relações acontecem, e se essas relações dentro do cotidiano são sadias ou não. Então eu tenho uma pira, né? A Có tem as pira dela e eu tenho a pira do cotidiano. Tenho muita necessidade de qualquer entendimento do dia a dia, ele vá para a casa de todo mundo. Então, a terapia ocupacional trabalha com várias coisas, e uma das coisas é a saúde mental, e a gente tem muito a ação clínica, né? Então, é literalmente o quartinho, 4 paredes. E eu sempre tive muita vontade que essa clínica fosse ampliada, ela fosse expandida, que ela não ficasse ali somente naquele quartinho. E o trabalho para sair do quarto para ir para a rua é o trabalho com a comunidade. Então, eu começo a trabalhar na comunidade, e começo a trabalhar na comunidade com grupos, porque comunidade não se atende não existe isso. Essa clínica individual é coisa do patriarcado capitalista, né? O coletivo se institui de outra maneira, né? E aí, quando eu vou para a comunidade, eu começo a compreender esse manejo, né, de grupo de mulheres, grupo de adolescente, e obviamente que o cotidiano dessa galera toda que vive um território muito, muito distante do que a gente imagina, vai contando para a gente quais são seus signos de poder, o que oprime. E no meio disso tudo, eu encontrei com o Có, e aí deu match na hora, isso já faz uns 15 anos. E a gente começou a fazer os trabalhos lá atrás, e a Treva se foi entrando, acontecendo, né? Você pergunta como que essas histórias, né, chegam para os adolescentes. Bom, chegam para os adolescentes porque o jogo, primeiro, foram eles mesmos que cutucaram a gente a criar esse jogo, né? Esse jogo não saiu somente da nossa cabeça, né? Ele foi um jogo que veio falando como que essa turma vai compreendendo as relações de afeto e violência. Como a Qual falou, surgiu num grupo. E aí, as princesas, elas, na verdade, são signos mesmo que a gente vai percebendo no dia a dia. Então, a gente só usa elas como uma ferramenta.
né? Para falar como tudo que você descreveu, se isso acontece no dia a dia. Então, será que acontece como a Bela e a Fera, um relacionamento abusivo, que é um relacionamento violento, né, da Bela e a Fera? Será que acontece no nosso dia a dia? A Cinderela, né? Ela lá dentro de um baile, né? Um cara escolhendo um monte de mulheres, né? Com esse grande poder. Isso acontece no dia a dia. Então, as meninas logo se identificam, os meninos também, às vezes eles ficam um pouco bravos, meio resistentes, mas eles acabam chegando nesse lugar com a gente, porque eles são convidados a vir. E porque, na verdade, as princesas é só uma ferramenta que a gente utiliza porque ela constrói imaginário, né? E esse imaginário está, infelizmente, é, de longa data, vou dizer para você, de longa data. Então, como a gente está vivendo embaixo do patriarcado, a gente pode nem ter assistido a Cinderela, mas ela está assim no nosso imaginário. E como entretenimento, né? É isso que a gente fala muito nas escolas. Como entretenimento, esses filmes chegam na sessão da tarde. Então, a maioria das pessoas tem acesso. Quando você fala isso, eu fiquei pensando aqui. Problematizar algumas coisas, ela é muito importante. A gente vive um momento que as pessoas acham ruim, às vezes, problematizar tanto e tantas coisas. No mundo literário, vocês que são do mundo literário também, é muito comum ter essa discussão. A gente vai abandonar os clássicos porque eles eram datados de uma época e aquela visão da época refletia o pensamento de uma época. A gente vai trazer isso para o dia de hoje, a gente vai boicotar, a gente vai ler, não vai ler. Os contos de fadas mais ainda, né? Porque, como vocês falaram, tem contos muito antigos, muito de formadores tanto de opinião quanto de personalidade, né? Sempre foi muito bonito a gente falar para as meninas que elas vão ser Cinderela, Branca de Neve e tudo mais. Como que vocês veem nisso, essa ruptura? Porque talvez para os adolescentes é até mais fácil, mas a gente tem uma classe literária e crítica também muito conservadora, que olha isso e fala, não, mas vocês estão querendo mexer numa coisa que já é clássica, já é antiga, já é estabelecida. Eu, particularmente, comungo muito com vocês. Eu acho que essas questões devem ser problematizadas. Mas como que vocês lidam com isso e o que vocês ouvem sobre isso? Tadeu, a gente não lida com isso. A gente se importa pouco com isso. A gente é escritora por acaso, porque a gente é ativista, né? Então, o livro é só mais uma maneira da gente conseguir fazer o que a gente quer fazer. O livro não tem nenhum espaço mais importante ou menos importante que as outras coisas que a gente faz. A gente faz jogo, a gente está nas escolas, a gente faz podcast, a gente tem uma rede social ativa, a gente participa de lives, a gente vai tentando criar ferramentas para nomear e combater o machismo cotidiano. É sobre isso que a gente fala, né? E tentar construir um imaginário que a gente consiga tirar o lucro do centro das nossas relações e colocar o cuidado. Por isso a gente é um movimento feminista, antipatriarcal e anticapitalista. Então, assim, óbvio que a gente apanha, porque a galera, ai meu Deus, a Branca de Neve e tal, e a gente não liga, na verdade é isso. É uma boa resposta, não ligar, né? A gente não liga, porque não é sobre isso, a gente não fala, não faz crítica literária, a gente não fala da importância do mito na construção, não, a gente fala assim, olha, essa história que contaram para a gente resulta num estupro a cada 2 minutos. A responsabilidade é dessa história? Claro que não. Mas essa história contém nela uma série de dicas patriarcais, uma série de comportamentos que a gente precisa aprender para ter uma função de gênero que diga respeito a essa ideologia vigente. A gente é contra essa ideologia vigente, então a gente tenta entregar uma reflexão sobre o que nos trouxe até aqui. E a gente tem um palpite forte de que a grande indústria se utiliza dessas ferramentas para conseguir continuar no seu espaço de poder. Então, a gente brinca muito isso, né? Quando a gente está nas escolas, fala assim, então, aí a Bela, aí hoje uma menina falou assim, mas na nossa vida isso também acontece. Hoje a gente estava numa escola lá em Socorro. A menina falou assim, na nossa vida isso também acontece. Eu falei, mas a gente não fala da nossa vida, a gente fala da vida da Bela, né? Então a gente vai fazer nessa brincadeira, a gente usa os contos de fada para revelar os dispositivos patriarcais. Então, os contos de fada nos interessam nessa medida, né? Inclusive a abertura do livro é isso, a gente sabe que tem gente que fala dele sob o ponto de vista da psicanálise, a gente sabe que tem gente que fala do livro sob o ponto de vista dos arquétipos, a gente sabe que tem gente que fala sobre as histórias ditas originais, a gente sabe de tudo isso. A gente usa para tentar desvendar os dispositivos patriarcais nas histórias que nos contam.
né? A gente tem um debate longo sobre arquétipo, que talvez seja sobre um outro livro, que nesse não deu tempo, mas a gente passa por aí também o quanto as histórias, né, quando ocupa esse espaço do imaginário como algo imutável, o quanto ela é perversa e perigosa para nós. Então, eu sempre falo isso, falo, olha, você pode defender a Branca de Neve, você pode defender a Cinderela, você pode defender quem você quiser. Se você me ajudar a parar um estupro a cada 2 minutos, e se você me convencer de que essas histórias não estão diretamente relacionadas, eu mudo as histórias. Para mim, o que importa é parar um estupro a cada 2 minutos. É parar a morte de uma mulher a cada 2 horas. É parar a morte de um jovem preto a cada 23 minutos. É não ser o país que mais mata pessoas trans, saca? Então, agora, o que os críticos literários, tanto faz, assim, com todo respeito, mas não muito, em termos de literatura, como a gente não é da literatura, também a gente tem esse, tudo bem também, não precisam gostar da gente, sabe? Tá tudo certo. Isso que você está falando é importante porque a literatura, ela é uma urgência política também. E ela ser mais um instrumento político é o que fortalece a obra. Não adianta. A literatura não é neutra e os autores não são neutros também, né? Que você está falando, Nicole, eu fiquei pensando aqui, dando uma folhada no livro hoje, tem muitos clássicos, né, que vêm com esse peso todo que você está me falando. Mas nós temos também filmes novos e alguns filmes que têm tentado algumas comunicações diferentes. Algum tipo de educação que talvez a gente não via antigamente, mas algumas propagandas. A gente viu até alguns evangélicos pregando boicote à Disney, já que a gente está nesse universo. Frozen, A a Elsa é Frozen, lésbica. inclusive a Frozen, eu fiquei até curioso, porque tem uma parte aqui no sumário que vocês falam, as princesas modernas Frozen, ou se fosse o Wolverine seria bem mais fácil. Até queria que vocês falassem desse específico, porque eu fiquei curioso. Mas eu queria. Tá bom. É, bom, assim, a gente não acredita numa mudança que vem de cima, Tadeu. A gente não acha que a indústria vai fazer algo para perder o seu poder. A gente acha, acredita, estuda e atua de uma forma a entender que o sistema ele se reatualiza, né? Então, o que precisa agora para a gente continuar sendo poder, né? Então, a gente sai. Eu sei que esse papo é meio ativista barra pesada, antipatriarcal demais, mas é um pouco. A gente vai entendendo que a indústria ela vai construindo diálogo com a sociedade que ela existe, né? Então tem algumas coisas que se ela não se atualiza, ela perde a função de poder. Então ela vai se atualizando para manter o poder, né? Eu não consigo linkar, né? Porque assim, o patriarcado ele é uma manifestação de poder, né? Ele é sobre poder, muito mais do que sobre gênero, ele é sobre poder. Então o gênero é uma maneira de manifestar esse poder, certo? Então o que a gente vai entendendo? Que a gente tem para existir nessa sociedade, essa sociedade escolheu um corpo para representar poder, certo? Que corpo é esse? É um homem branco, cisgênero, hétero, se não rico, influente, considerado capaz. Esse cara é o cara que representa poder. Como é que a gente sabe disso? Porque tudo que a gente pensar na nossa cabeça, ele vai ser representado por essa figura. Então, por exemplo, se a gente pensa em física, a gente pensa no Einstein. Se a gente pensa em biologia, a gente pensa no Darwin. Se a gente pensa em música clássica, a gente pensa no Mozart. Se a gente pensa em filosofia, a gente pensa no Nietzsche. Se a gente pensa em psicanálise, a gente pensa no Freud. Se a gente pensa em consciente coletivo, a gente pensa no Jung. Se a gente pensa em tarô, a gente pensa no Jodorowsky. Se a gente pensa em cinema, a gente pensa no Hitchcock. Sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa chega a nós apresentada por uma figura que é essa figura que tem esses 6 signos, que a gente chama de 6 signos de poder, certo? Isso precisa ser divulgado, né? Então a gente tem uma série de princesas que são enfeitiçadas por esse amor louco aí, que é um passarinho, né? Acerta, e ela fica apaixonada, e aí tem a Branca de Neve, tem a Cinderela, tem a Bela Adormecida, tem a Bela e a Fera, enfim, tem essa série que a gente chama de princesas antigas. E aí, esse capitalismo patriarcal, para conseguir continuar existindo nessa lógica de poder, ele precisa se reatualizar. E aí, o que ele cria? Quando o amor romântico não cola mais, ele cria o que a gente chama de princesas meritocráticas. Então, ele cria aquela princesa que vai sozinha
descolada da sua comunidade, algo que serve muito para as dimensões capitalistas, né? Descolada da sua comunidade, descolada das suas redes de afeto, descolada dos seus espaços de cuidado, das suas manifestações de segurança e de tudo mais, para sozinha conseguir romper as regras estabelecidas para ela até então. Então, ela alçada a esse lugar sem comunidade, né? E isso é algo que, para o momento que a gente está vivendo de uberização, por exemplo, de cada um por si, Deus contra todos, é muito pertinente, né? A gente não está dizendo que a Cida Bento tem uma frase muito boa no Pacto da Branquitude, que ela fala: eu não estou dizendo que tem 4 ou 5 pessoas numa sala criando o Pacto da Branquitude, mas eu estou um pouco. É um pouco isso. A gente não está aqui dizendo que isso é um projeto deliberado, mas a gente está um pouco, porque a gente vai reconhecendo, né? Então, a Frozen, a Let It Go, ou a Elsa, né? Ela tem um poder. E esse poder, quando esse poder se manifesta, ela machuca a irmã. E aí já é colado nela uma culpa imensa. E ela diz: eu vou ficar no meu quarto. E todo mundo fala: beleza, pode ficar no seu quarto. Fica aí no seu quarto. Aí o pai e a mãe morrem e ela segue no quarto. Aí ela precisa sozinha aprender a lidar com aquele poder dela, né? Ela precisa sozinha entender a culpa de ser uma mulher poderosa dentro daquele reino. Ela precisa entender sozinha quais caminhos que ela vai fazer para conseguir criar pontes com aquela comunidade, sozinha. O Wolverine, ele tem uma escola. Ele treina, ele pode errar. A primeira cena ele tá bêbado num bar. Ele não tá colado nessa função de gênero da mulher, que ela tem uma responsabilidade quase visceral por essa irmã, que só fica com uma mechinha de cabelo branco, não acontece nada com essa menina. Mas é como se ela tivesse rompido uma lógica, né? E se fosse o Wolverine seria mais fácil, porque a gente vai brincando um pouco com esse imaginário. O cara tá lá, bêbado no bar, né? E ainda assim ele é professor de uma escola, e ainda assim ele tem espaço de treino, e ainda assim ele prepara outros jovens, e o público final do Wolverine são os meninos, e o público final da Frozen são as meninas, né? Então, como cada herói, né, lida com o seu poder é algo muito escancaradamente didático, né? Como cada público final recebe. Não sei se eu respondi, porque eu vou dando umas voltas. Ótimo, ótimo. A gente veio desse reverb, a gente está sentindo ainda o reverb de um governo que foi muito complicado, que foi muito explicitamente conservador, autoritário, machista. Para ilustrar, nossa, a indústria está conversando agora com as minorias e não é bem isso. E a gente veio, então tem um lado explícito, né, que a gente veio desse governo que eu falei que reverberou muito, tem aquela esquerda também machista que a gente sabe que existe. Como que vocês sentem isso nos adolescentes? Porque a gente sabe que foi uma série de ruptura dentro de casa. Tratar de machismo hoje, do patriarcado, quando os adolescentes, as meninas levam isso para casa, se a adolescente ela está num lar conservador, isso chega de um jeito diferente, isso volta para vocês que trabalham com elas de um jeito diferente. Como que vocês sentem as influências familiares nessas meninas? Como que vocês sentem essas influências políticas, esse diálogo que vem do pai, no pai às vezes a gente não chega, na mãe às vezes a gente não chega, e às vezes a mãe também tem comportamentos que dentro daquela estrutura toda acha que é o correto, obedecer, estar sempre abaixo do homem. Estava aqui pensando, né? Estava escrevendo para não esquecer que eu sou dessa também. Então, sabe que eu trabalho com família, né? E a adolescência talvez seja o momento, o ciclo mais desejável para romper com tudo, né? E aí, o que a gente vem percebendo, acho que a gente percebe mais quando o jogo está acontecendo e algum tema toca, né? Nesse adolescente versus junto com família, né? Que são as crenças, que são o que foi aprendido lá dentro, né? Então, o que a gente acaba ouvindo, né? Que a gente já ouviu, jogar para a gente pensar. A questão religiosa, né? Quando a gente vai falando ou troçando, né? Como que a opressão, como que esses signos de poder que está nesse corpo, como que fica o corpo que não está nesses 6 signos, né? Que não está nessas 6 características.
como que essa violência chega nesse corpo, porque uma coisa também importante de dizer, né? Os nossos jogos, eles sempre vai falar sobre violência, sempre, né? Por isso que a hora a gente vai toda energizada e volta porque é sobre violência sempre, né? Então, por mais que princesa seja um tema que parece divertido, é interessante, né? Troca nome, faz um codinome, mas ainda assim é. Então, os relatos aparecem muito num diálogo sobre o que aprendeu em casa, é um pouco esse lugar da violência, e que lá em casa é assim sempre. É um pouco isso que eles falam, né? Lá em casa a gente é aprendido assim. A gente vai junto, quando isso fica muito claro nos jogos, também colocando para pensar que mulher é, que mãe é essa, né? Porque também tem um detalhe. A mãe sempre é, né, Có, a que traz todas as desgraças da vida da família, né? A mãe é a grande mantenedora, ela que não, minha mãe é assim, minha mãe é machista, né? A gente ouve muito isso. Minha mãe é machista. Então, de novo, o homem, esse centro, esse lugar, ele fica muito quase na Protegido, lateral, né? protegido. Ele fica na lateral. É como se ele fosse sempre olhando de fora, né? Então, de novo, e aí a gente levanta e fala, olha, de novo, a gente está colocando nessa figura, né? Todas as respostas necessárias. Então, ora aparece esse conservadorismo que você vem, já veio em escola quando a gente começou a pensar e colocar números, né? Então, nesse país morrem tantas mulheres de estupro, tantos meninos negros, é o país que mais mata LGBTs. Então, assim, quando a gente começa a colocar em estatística e correlacionar os fatores, é claro que o fator acaba escorregando para um lugar que é do conservadorismo mesmo, né? Que é essa figura. E aí já aconteceu de alguém falar, olha, eu sou de tal religião, mas na minha casa isso não acontece, né? Lá na minha casa isso não acontece, nós não somos assim. Mas como a gente está em jogo, isso é a nossa grande facilidade, não é nós que levantamos e colocamos em cache quando uma menina ou quando o menino traz coisas de casa. É o próprio grupo, né? Então a gente já viveu situações onde alguém levanta e fala, olha, o que vocês estão dizendo lá na minha casa não acontece, porque por mais que a gente esteja em tal religião, a gente compreende isso, compreende aquilo, não pode ser violento com fulano, beltrano, e ao mesmo tempo outra pessoa, outro aluno fala, não, essa religião faz isso sim, porque a gente não constrói uma relação da pessoalidade, né? A gente sempre fala de uma prática sistêmica, né? Então, isso vem dessa forma de que a gente vai tentando construir com eles um olhar, de novo, sistêmico, não individual, não só lá na casa deles, e que a violência está em tudo quanto é lugar, e como que dentro de um sistema patriarcal e capitalista, como isso acontece no dia a dia deles. Hoje, especificamente, falando de pais e ensinamentos que a gente tem dentro de casa, né, e que resultam em algo, a gente teve uma questão, né, sobre a masculinidade, né? Então, a gente teve uma conversa e fizeram uma pergunta para a gente, não se identificou, fez uma pergunta escrita, de que o que a gente achava de meninos que estavam em ambientes de uma masculinidade muito violenta, como que esse menino se safa disso? Era um pouco essa pergunta, né? Ou uma justificativa de que eu sou violento, porque onde eu vivo é muito conservador e também é violento. Então, aparece dessa maneira, e dentro dessa construção que a gente vai fazendo com eles, a gente vai tentando abrir brecha, né? E dizer que a violência é uma escolha. E que se o pai, a mãe, o avô, o tio, o bisavô, a tataravó, o tataravô fazia isso, agia em prol, isso, fazia uso da violência como ferramenta, ele hoje, jovem, tendo uma conversa dessa, tendo um diálogo desse, tendo essa possibilidade de conversa, pode refletir e tentar fazer diferente, né? A gente sabe que é um sistema, né? Ele não faz isso solo, né?
não é só de responsabilidade dele, mas esse lugar do que eu carrego, que vem de casa, ou dos espaços de convívio, chegam dessa maneira. E a gente vai tentando construir brecha. Tô entendendo super, tô aprendendo muito também. Coisas que às vezes faltam luz, né, pra gente enxergar. Eu queria ouvir de vocês sobre o amor. O amor no sentido amplo. Porque com a Jéssica, né, que a gente tava falando dela aqui no começo, eu com a Jéssica é uma grande amiga, minha melhor amiga, e ela fala muito do amor dos corpos dissidentes, da vontade de alguns corpos que sempre são preteridos em ser amado, em ser desejado, ser colocado como imposição, aquele amor empurrado, aquele amor que nem é amor, né? Que não é amor, né? A gente começou hoje a conversa assim, né, Colar, na escola? Foi. Eu acho que tem uma autora que salvou a gente, né, Tadeu, que é a Bell Hooks, quando ela fala o amor é o que o amor faz, né? Depois disso, tudo que veio antes não serve mais, né? É Para verdade, mim é ela um jogou a pouco régua lá isso. em cima, né? Não serve mais, né? Se todo esse imaginário, né, do que é o amor dentro da ideologia patriarcal capitalista, que se ocupa do lucro, todos os nossos corpos servem a essa construção de imagem que vai gerar lucro. Não é sobre amor, né? É sobre vender creme para celulite, é sobre vender remédio para emagrecer, é sobre vender creme para alisar o cabelo, é sobre vender batom, sei lá, né? Não é exatamente sobre o amor, né? Nessa construção de amor romântico, porque tem uma outra autora que eu gosto muito, ela chama Sarah Ahmed, ela tem um livro muito massa que chama Viver uma Vida Feminista, e ela fala no outro livro dela, ela fala do direito à infelicidade. Eu adoro isso. Porque ela fala, a felicidade, tal qual o patriarcado capitalista vendeu para a gente, ela é branca, cisgênera, europeia, ela é monogâmica, ela é dentro desses corpos que são tidos como corpos padrão, sabe-se lá o que isso significa, né? E tudo isso é uma maneira de manifestar poder. Então, isso não tem nada a ver com amor, né? A régua da sua existência está na mão do outro, não tem nada a ver com amor, né? Você precisar deixar de ser alguém que você é para viver um amor, não tem nada a ver com amor. E isso, nos contos de fada, eles são muito didáticos. Vou falar rapidamente, assim, porque está tudo no livro, mas vamos pensar assim, olha, a Bela, ela é sequestrada, ela vive em cárcere privado, ela se relaciona com um monstro que derruba, quebra tudo. A gente é, conta essa história um pouco mais divertida que isso para não pesar tanto, mas é um pouco isso, né? Conversa com o bully, fica amiga do bully e tal, porque não tem com quem conversar. Esse homem quebra esse castelo inteiro. No final, o amor que ela sente por ele transforma esse homem num homem não só possível, como desejado. Então a gente aprende desde muito cedo que um homem pode te sequestrar, pode ser violento, pode gritar com você, pode quebrar o castelo que você vive e ainda assim você chama isso de amor. A Cinderela é uma história que um cara escolhe entre todas as mulheres de todos os reinos com quem ele vai se casar, pessoas que ele não conhece. Não é sobre amor, é sobre poder, é sobre uma pessoa que representa o um, que vai dar o que a gente chama de vale um para outra pessoa se colar nesse poder com ele. Não tem nada a ver com amor. A Bela Adormecida, ela é beijada dormindo por um homem que ela não sabe quem é, e ela se casa com ele. Não tem nada a ver com amor. A Branca de Neve, ela trabalha de graça para 7 homens adultos, e depois ela entra em coma e ela é beijada dormindo. Isso não tem nada a ver com amor. Então, a maneira que a gente construiu o imaginário de amor está colado no poder. Então, se é poder, não é amor. Simples assim, né? Tem uma pergunta no jogo que a gente faz. O príncipe a amava? Ah, amava. E a gente fala, quais são as demonstrações de amor do príncipe em relação a ela? Ninguém sabe responder nenhuma de nenhum deles. Né? O Aladim é o príncipe que o que vira príncipe no final, ele mente para Jasmine do começo ao fim do filme. A gente chama isso de amor verdadeiro. Então, quer dizer, no nosso imaginário, a construção do nosso imaginário já é uma maneira de relacionar poder e violência com o amor. Se é poder e violência, os corpos dissidentes eles estão descolados desse vale um, porque esse corpo ele representa uma ameaça a essa lógica de poder, né? Inclusive eu entrevistei a Jéssica no nosso podcast
E ela fala uma coisa que eu acho brilhante. Ela fala assim, no podcast, ela fala muitas coisas, mas essa coisa específica eu acho brilhante. Ela fala assim: um corpo gordo feliz é um corpo que atormenta, porque esse corpo não está regulado. Esse corpo é um corpo desobediente, porque o corpo ele pode ser gordo na medida que ele é culpado, na medida que ele está sempre de dieta, na medida que ele está sempre fazendo exercício, na medida que ele está sempre se desculpando por existir. Esse corpo existindo é um corpo que não gera lucro, é um corpo que não faz a máquina girar, entende? Porque o que faz a máquina girar? Tentar emagrecer, tentar ser padrão, tentar colar, né? Parece chulo, mas é muito 1 mais 1 = 2, saca? Então, isso que a gente chama de amor, né? Isso a Sarah Ahmed vai falar muito bem, a Silvia Federer também fala isso muito bem, né? Isso que chama de amor é trabalho gratuito para o capital. É colado na gente uma performatividade desse amor. Como é colado na gente a performatividade do amor romântico, das relações, da sexualidade, do pensamento, né? Quando a gente estava falando sobre o livro, quer dizer, muitas vezes a literatura cai numa armadilha, né, em si mesma, porque ela vira uma performatividade do pensamento, e a gente diz, olha, não, para gente é bom para gerar abismo, né? Para a gente é bom para abrir um buraco e a gente ficar caindo lá dentro dele e vendo o que a gente se altera. Então, como é que é possível falar de amor depois da Bell Hooks, depois dela dizer isso de uma maneira tão didática, e também como é possível a gente criar esse imaginário se nós fomos constituídas num imaginário que amor é poder, né? A gente teve uma série de discussão recente. Eu queria ouvir a opinião de vocês, que agora vocês estão me abrindo vários caminhos da minha cabeça aqui. E que foi o filme da Barbie. Ai, meu Deus, eu Foi sabia que a gente ia chegar nele. como não falar disso? Mas foi um alvoroço em todos os lugares, políticos e não, e dentro de todas as discussões, das mais rasas às mais profundas, colunas em jornais e tal. É um fenômeno mesmo, capitalista, né? É muito bom, né? A gente fala que o capitalismo não tem ideologia, né? O que precisa fazer? Precisa vender Barbie? Tá, então vamos fazer a Barbie ser feminista. E assim, tem muitas mulheres que eu respeito, inclusive, que estão na luta e tal, que dizem, olha, é uma boa porta de entrada e tudo mais, né? E eu não acho. Eu, eu acho uma pena, porque é uma baita diretora, né? Uma roteirista massa pra caramba. Podia ter feito um puta filme, assim. Mas não seria possível, eu acho, dentro dessa lógica. É um pouco isso, assim, né? Vai até onde consegue ir, né? Vai até onde, dentro dessa estrutura, é possível ir. Mas, assim, eu acho bizarro, né? Quando fala assim, os conservadores odiaram a Barbie e tal. E eu falei, meu, os conservadores, se eles fossem um pouco mais, tivessem um pouco mais de malícia, eles conseguiriam usar a Barbie a favor deles, né? No final, ela é uma mulher porque ela tem uma vagina. Quer dizer, é o ápice do conservadorismo, né? Em 2023, a gente alegar que ela virou mulher porque ela tem uma vagina. Quer dizer, diante disso, né? Assim, tem a Tainá Negreiros que fez as ilustrações. Ela fala uma coisa linda, ela chama de barbiacado, né? Que não é um matriarcado no mundo da Barbie, é um barbiacado. E assim, de verdade, Tadeu, eu achei que o filme ia ser um pouco mais sofisticado nesse sentido, assim, dessa reflexão feminista, né? Mas assim, é um feminismo liberal, né? Um feminismo branco, um feminismo que não muda nada, assim, estruturalmente, né? Porque ela, no final, tem um momento, é cheio de spoiler, né, gente? Enfim, mas ela diz para ele assim: não, calma, você vai ter o seu espaço, eu entendo você se sentir deslocado. Quer dizer, ela de alguma maneira ainda protege a masculinidade dele, né? Quer dizer, acho ruim, assim, acho a Bela e a Fera melhor. Você compartilha da opinião, Alessandro? Vou contar para vocês que eu fui obrigada a assistir, digo de antemão, Fomos, foi coagida, fomos. entendeu? É. Tadeu e Alisson, Não, não a sei se vocês gente ia em assistiram. 3 escolas, né, Lê? Na semana que lançou, a gente ia em 3 escolas. Eu falei, meu, Meu lógico que vão Deus. perguntar pra gente o que a gente achou da Barbie. Bora lá pensar o que a gente achou da Barbie. Sei lá o que eu achei da Barbie, né?
Tanto faz E a data. aí foi terrível, porque assim, a gente sabe que a gente tem que assistir, porque é isso, né? A gente tá aí, apesar que teve uma coisa com os adolescentes, mas pegou muito as mais velhas, viu? As mulheres mais velhas, as ditas feministas, virou cor-de-rosa, tudo virou cor-de-rosa. Eu fui almoçar aqui perto de casa, o cara falou: olha, não tem nada cor-de-rosa aqui para comer, porque as comidas estavam ficando cor-de-rosas, né? Eu falei: não, nem quero, né? Mas a cor, né? Porque é isso, né? O capital vai fazendo isso, ele vai abrindo aba, 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 aba. Então, vendeu muita coisa cor-de-rosa, a cor cor-de-rosa que era de fulano de tal. Enfim, comida, gastronomia também fagocita isso, fez várias. Gente, teve a acarajé cor-de-rosa, mas enfim. Essa eu não sabia, Eu, não. Cara, já... é, eu nem teve. Olha, eu acho que o filme é do Ken, não é da Barbie. Eu disse isso para a Có quando nós saímos do cinema. Falei: olha, a gente tem muito que a gente vai tricotar muito ainda, né? Vai respeitar quem assistiu, vamos. Que é isso também, né? A nossa construção é muito no diálogo. Mas eu tô achando que esse filme não é da Barbie, esse filme é do Ken, né? Porque ele é a pessoa, né? Ele é o personagem que tem mais conflitos, é o personagem que se sente abandonado, né? Então ele Deslegitimado na sua masculinidade. Ai, né? triste. Aí quando ele vai para o mundo real, ele vai sacando que os homens, que ele gostaria de ser aquele tipo de homem, porque aquele tipo de homem ele identifica o poder, que lá onde ele vive retirar o poder dele. Então, assim, o filme é do Ken. Para mim, o filme é do Ken, porque ele vai, sim, dizendo para o público, inclusive: olha, eu sou só um boneco, eu queria ser mais, mas eu sou só o boneco. E no final ela diz isso para ele um pouco, né? Pô, me desculpa aí de você ser só um coadjuvante dessa história. Eu não queria fazer isso com você, né? Eu não sei qual foi a ideia, se foi a ideia fazer um contraponto lá, as mulheres se sentem assim, eu não sei, né? Mas assim, achei que muita grana, né, gente? Uma grana envolvida nisso tudo, né? Muito Não, dinheiro. começa com a propaganda, né? No clipe. O clipe já é a loja da Barbie. Não, mas eu acho que é importante. A gente trabalha com adolescentes e elas assistiram, e isso é ferramenta para discussão. Só é possível É. também para ter ferramenta para discussão. Acho ótimo ter tido a Barbie, porque vira ferramenta para poder discutir, né? E teve gente próxima da gente que conseguiu usar o filme com menos ranço que a gente, assim, né? Conseguiu fazer um debate e tal. Também a gente está muito Sim. colado, né, nessa discussão da indústria. Então, assim, cair no conto do vigário, sabe? Eu acho muito fácil cair no conto É, do vigário. Ah, agora, sei lá como é que chama lá, agora a Barbie fudeu o nosso imaginário durante 50 anos, né? Criou um imaginário de uma mulher loira, peituda, magra, que fazia mil profissões, super liberal. E aí agora faz um filme e paga essa dívida, saca? Eu acho uma coisa meio uma alucinação, assim. Mas, enfim, nunca teve gente paga. que conseguiu usar esse debate e fazer um debate mais aprofundado que o nosso, inclusive, porque a gente tem muito bode, né, Tadeu? Pra gente a gente vem estudando esses meandros, né, da indústria, de como a indústria ela fagocita, né, os debates, como ela constrói aquilo, ela traz para si, aí você vai usando as potências dos movimentos e vai esvaziando os movimentos dessa potência. Então isso é muito caro para nós, né? Que estamos fazendo um debate antipatriarcal, que estamos fazendo um debate anticapitalista. E aí isso se resume num moleque, num boneco mimado que acha que o patriarcado é corrida de cavalo, saca? Então, ao mesmo tempo que esse assunto vem para o centro da mesa, ele é esvaziado de sentido, né? E para a gente essa é a maior questão, assim, como é que os movimentos, eles são sempre cooptados pelo capitalismo, né? De uma maneira, sempre não, mas assim, o capitalismo tenta, né, cooptar aquilo e esvaziar aquilo de sentido. Então, no mesmo ano, por exemplo, que bombou a hashtag Meu Corpo Minhas Regras, a gente ainda não podia botar DIU no SUS sem autorização do marido, sabe? Só que aí, ou do companheiro, ou de sei lá quem, a gente conseguiu essa conquista concedida a nós no ano passado. Então, é muito tentador cair nas hashtags, né? Muito prazeroso botar lá o nosso, sei lá, a nossa fotinho no Instagram na caixinha da Barbie, saca? Mas
Muda, assim, no frigir dos ovos, muda muito, ajuda a nós, pelo menos, do Movimento Atrevas, atrapalha mais do que ajuda. Como que vocês acham assim, que essa desconstrução funciona na internet, por exemplo, nas redes sociais? Alisson, quero responder essa, Lei, depois eu te passo. Eu acho que cair no conto das redes sociais é um pouco como cair no conto da grande indústria, né? A gente, ao mesmo tempo, entende que a internet, né, mais do que as redes sociais, a internet abriu possibilidade da gente ampliar debates, mas, ao mesmo tempo, esvazia, principalmente as redes sociais, por um facsímile de algo que foi dito, por uma impressão, né? Eu tenho para mim que a internet as redes sociais é um espaço de impressões, né? Mais do que de debates profundos, porque é muito difícil dar conta mesmo, né? Tem pessoas incrivelmente maravilhosas, militâncias muito potentes, lideranças muito potentes que conseguem, né? Criar espaço e abrir espaço e fazer debates importantíssimos, assim. Mas eu ainda penso que é pela capacidade do pensamento, sabe? Pela potência que aquele pensamento tem e que usa essa ferramenta. Eu não sou uma pessoa contrária às ferramentas tecnológicas, muito pelo contrário, eu acho que a gente já tem tecnologia o suficiente para melhorar o mundo. O que a gente precisa fazer é derrubar o patriarcado capitalista. Então, por enquanto, o patriarcado capitalista é que manda nos nossos algoritmos. O dia que não for isso, a gente vai conseguir chegar em muito mais gente, a gente vai conseguir fazer uma mudança muito mais profunda e revolucionária, porque tecnologia para isso a gente tem. O que a gente não tem é uma ideologia que construa pontes. Né? A gente tem uma ideologia que constrói muros, que constrói faixa de Gaza, que constrói um jovem preto assassinado a cada 23 minutos, uma mulher estuprada a cada 2 minutos, um corpo cheio de signos de poder que depende da perda de direitos da grande maioria do mundo, né? Então, eu penso que as redes sociais, elas servem para nós como convites. E é isso que a gente tenta fazer na nossa rede social do Atreva-se. A gente entra em muito pouco debate, inclusive dos debates que tomam forma, né? Porque também tem isso, tem essa exigência de você ter uma opinião sobre tudo a qualquer momento, e a chance da gente falar merda é gigante, porque qualquer manifestação precisa de uma reflexão, né, no nosso ponto de vista. Então, a gente vai abrindo caminhos e abrindo brechas para convidar as pessoas para o que a gente faz, que é o que a gente acha que realmente importa, que são os nossos jogos, que são os nossos encontros, que é uma construção mais aprofundada, né, com mais tempo para a gente conseguir não ser simplesmente vamos destruir a Branca de Neve, né? A gente fala, não é sobre isso, né? A gente teria essa ferramenta, inclusive, a gente tem frases ótimas, super instagramáveis, né? Mas a gente fala, não é não está aí a nossa potência. A nossa potência está na reflexão sobre esse conto. Né? A nossa potência não está nem numa outra saída, não, vamos achar uma saída para a Branca de Neve. Não, nós não vamos achar uma saída para a Branca de Neve. Nós vamos tentar entender dentro da Branca de Neve quais são os dispositivos patriarcais que nos moldam. Então, por exemplo, ela trabalhar de graça para 7 homens adultos cantando com os passarinhos ajuda na construção do imaginário de que a mulher tem uma tendência, a pessoa que tem útero tem uma tendência natural a limpar a casa. E ela faz isso com amor e alegria, porque a Branca de Neve canta com os passarinhos. Então, para a gente, é muito mais esse caminho. Só que é um caminho longo para a gente conseguir fazer em 1 minuto e meio das redes sociais. Então, a gente um pouco abre mão, sabe? Agora aconteceu uma coisa recentemente, a gente fez uma live com a Muvaia. A Muvaia é um movimento que recolhe denúncias de abuso dentro do movimento Oiasqueiro, e a gente fez uma live com a Naru, do Muvaia, e com a Nath do Chai Compra Meu Curso, e começamos a falar sobre o livro e tudo mais. E aí a gente viralizou com um recorte de 1 minuto e meio, mas assim, a gente viralizou o que pra gente é tipo uma coisa louca, foram 130 mil visualizações. Para mim isso é um negócio, um número absurdo, assim, né? E aí a gente foi
catapultado para um universo que nem é o do que a gente fala, saca? Porque a gente fez uma entrevista de 1h40, aí foi editado justamente, a Nath é super boa nisso, fez uma edição ótima lá, de 1 minuto e 30. E aí esse 1 minuto e 30 tem uma exigência de que esse 1 minuto e 30 dê conta dessa 1h40, saca? Aí, enfim, não sei se a gente já tá velha para isso, não tem muito essa, não consegue entender quais são as coisas, como é que a gente faz um pensamento tão rápido em 1 minuto e meio, eu não consigo. Né? A gente escreve livro para conseguir entender o patriarcado, a gente lê, né? Assim, para a gente demanda, né? Não consigo ir lá e falar, o patriarcado é assim. Né? E tem muito também essa armadilha que eu acho que é das receitas, né? Que a internet também ela vai se funcionando muito nisso. Então você tem uma saída. Você tem uma saída para isso. Você tem rapidamente uma saída. Se você perceber, você tem uma saída. E a gente não tem saída se não for o fim do patriarcado capitalista, entende? E aí, como é que a gente vai fazer? Gente, como é que a gente faz em 1 minuto e meio, né? Não sei. Se alguém tiver uma dica, pode mandar para nós. Gente, nosso tempo está acabando, infelizmente. Que papo bom, como aprendi ouvindo vocês, como me abriu caminhos aqui dentro da minha cabeça para reflexão. E o livro está maravilhoso. Eu queria que vocês passassem o serviço de vocês. Vocês também têm um podcast, onde que o pessoal encontra Temos. o A gente tem um podcast sobre livros, Tadeu. Olha que maravilha. Na Olha só. verdade, não é sobre livros, é sobre os abismos que os livros geraram em quem leu. Então, a gente entrevista mulheres ou corpos dissidentes contra o patriarcado capitalista que indicam livros de mulheres ou livros antipatriarcais e anticapitalistas. E a gente fala sobre o abismo. O que aconteceu nessa leitura? A gente não fala sobre o livro, a gente não fala sobre a estrutura, a gente não fala sobre a história, às vezes fala, depende da entrevistada, mas o que a gente fala é o que esse livro abriu de possibilidades, né? Porque essa é uma maneira que eu particularmente entendo os livros na minha história têm uma importância gigante, eu sou uma leitora compulsiva, mas o livro para mim ele sempre importa na medida que eu consigo fazer relação com o cotidiano, que eu consigo relacionar ele com o que eu estou vivendo ali, com aquele grupo, com aqueles adolescentes, com aquela... Senão ele vira, para mim, uma performatividade de pensamento que me interessa muito pouco. Então, quando a gente começou a falar sobre isso, eu falei, a Letícia Borges, que grava o podcast comigo, falou para mim um dia, a gente tem que falar sobre isso, né? Sobre o que é que gera, o que te faz, o que acontece com você depois que você fecha o livro, né? O que esse livro te cutucou, o que esse livro te impulsionou, né? Então, o Atreva-se é como isso. chama o podcast? Chama Podcast do Atreva-se. Podcast do Atreva-se. Onde que o pessoal encontra? As plataformas todas? Tá no Spotify, tá nas plataformas. A gente está na terceira temporada, terminando a terceira temporada, a gente tem quase 100 mulheres entrevistadas. Que demais, que demais. É massa, é bonito de ver. Vou deixar o link aqui para o pessoal ouvir. E para encontrar vocês, para conversar com você, Alessandra, Nicole, como que o pessoal encontra sobre o movimento também, como é que faz? No Instagram a gente está com o movimento_Atreva-se. Eu sou a Nicole A1 e a Alessandra Alê Fotografia Afetiva. Eu vou... Contei, Alessandra. Porque no meio disso tudo não basta, né? Ser tudo isso. Olha as mulheres, ser ativista, ser isso, ser filha, ser mãe. Eu faço curadoria artística e, além do podcast, a gente tem eu faço a curadoria de artes visuais só de mulheres, né? Então a gente faz um pouco disso. Como o livro ali também instrumentaliza o pós, a gente faz um olhar dessa obra, dessa mulher, desse contexto, dentro desse olhar patriarcal capitalista. Também é bem massa. Vamos lá conhecer. E é isso, a gente está nas redes, a gente está aí com uma agendona lotada por conta dos livros, né? Esse mês de outubro a gente está aí na chuva, sem chuva, de metrô, de ônibus, andando por aí. Onde que o pessoal acha o livro? Acha na lojinha da Clara, que é na nossa rede social, tem o link lá na bio, dá para comprar pela loja da Clara, já compra com 30% de desconto. Olha só. Depois tem na Amazon e essas coisas todas. Físico tem com a gente também, quer dizer, na Clara também compra o livro físico, mas se quiser comprar com a gente também dá para comprar com a gente. E também
Na Livraria Simples, que foi onde foi o nosso lançamento, que é aqui em São Paulo, na Rua Rocha. Coisa linda, muito obrigado. Eu quero que vocês saibam que o Rabisco está de porta aberta para vocês. Se tiver mais projetos, mais papos, venham, será um prazer recebê-las aqui. Quero mandar mais um beijo para a Jéssica, minha querida, amada amiga Jéssica. Beijo, Jéssica. Que está sempre com a gente. E obrigado, meninas. Vida longa pro livro. Vou deixar todos os links aqui para o pessoal ter acesso. Alisson, meu mano, obrigado pela força mais uma vez, está aqui comigo. Obrigado a você, obrigado, meninas. Obrigada, Alisson, obrigada, Tadeu, um baita de um prazer, foi uma delícia. Valeu, gente. Obrigada, e leiam o livro, vocês dois, hein? Com certeza. Leia os livros, leia os livros. De Natal. Eu comecei o meu aqui já recebi. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Beijo, gente.